O dedo de Deus no Rio Grande do Sul sob a ótica da astrologia sistêmica e também da divina providência. Bom, pessoal, antes de mais nada, o conteúdo, eu queria deixar claro uma coisa muito importante. O conteúdo desse vídeo não é para meter pau em governo federal, estadual, encontrar culpados. O conteúdo desse vídeo é para engrandecer a nação, para trazer algo positivo nesse momento. Porque eu acho um profundo desrespeito você criticar governo, seja ele qual for, nesse momento trágico que eles estão passando. É um desrespeito com as vítimas. Esse é o meu ponto de vista. Então esse vídeo vai trazer algo positivo, claro, análise astrológica aí do mapa de Porto Alegre e do Brasil num todo, como eu acabei de lançar aí essa semana um vídeo sobre essa transição que o Brasil, essa grande transição de ciclo que o Brasil está passando de 2022 a 2026. Então o link desse vídeo está na descrição aqui, para quem não assistiu entender o que eu vou falar agora, mas claro, eu vou fazer um breve resumo. Pessoal, a gente está numa fase de grande transição e é impressionante o que chama a atenção, toda a fase de transição de ciclos grandes, como o Brasil está passando, um fechamento de um ciclo de 200 anos, ele geralmente traz a limpeza para você entrar no outro ciclo, né? Então agora que as coisas começam a aparecer, a transformação começa a se acelerar, as dores também vêm à tona, como a gente está vendo, as tragédias começam a vir à tona, tudo isso com o objetivo de limpeza para o novo ciclo, como eu já venho mencionando, um ciclo bom que o Brasil vai começar em 2026. Mas o que mais é incrível aqui, eu tenho levado um pouco de tempo para fazer essa análise, para esperar os acontecimentos, né, as coisas começarem a surgir. Mas confesso que o impulso para fazer esse vídeo é muito mais em relação a gente colocar algo positivo nisso, né? Só tem negativo, coisa negativa, culpa disso, culpa daquilo, um tremendo desrespeito com as vítimas. Então esse foi, na verdade, o verdadeiro impulso. Mas vamos lá para a análise aqui do que está acontecendo. Claro, pessoal, vamos lá. Muitas pessoas dizem, você faz um estudo do Brasil, então você pode dizer o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por que o Rio Grande do Sul está passando por esse karma? Pelo amor de Deus, quem sou eu? É muita prepotência achar que a gente vai encontrar uma explicação por que está acontecendo, tá? Isso é um grande mistério da vida, exatamente, é quase impossível a gente descobrir isso agora. Claro que um dia mais para frente, que a gente vai comentar, a gente vai poder ver muita coisa. O que a gente vai analisar aqui é a questão dos ciclos, como os ciclos se repetem, ampliar um pouco a consciência na medida do possível. Agora o mistério da vida a gente, com profundo respeito, deixa, né, para Deus, né? Então vamos lá, olha o que acontece aqui. Como eu venho falando, né, ali no último vídeo, que a Rede Globo se confunde, né, com esse período de transição do Brasil, na inauguração ali do mapa da Rede Globo, vai de 2022 a 2026, a Globo também passa por momentos muito importantes. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, quando a gente olha para o mapa de Porto Alegre, é impressionante também como ele também está fazendo parte, principalmente, né, o Rio Grande do Sul, nessa fase de transição do Brasil. Por que isso? Porque o mapa de Porto Alegre, é claro que a gente não tem um horário, tá? Ninguém tem. Mas só o fato da data, né, de fundação, 26/3/1772, já dá para ver muita coisa. E é impressionante, o Netuno do mapa de Porto Alegre está 14 graus de Virgem. Gente, o mapa do Brasil, o Sol, que é o espírito do Brasil, né? O Sol, na astrologia, é o espírito. Então, o Sol do Brasil, o espírito do Brasil está a 14 graus de Virgem. Quer dizer, o Brasil nasceu aos 14 graus de Virgem. E o mapa de Porto Alegre, Netuno, está a 14 graus de Virgem, ou seja, não é coincidência. Então, por isso que a coisa começa muito por ali, né? Como o Rio Grande do Sul está conectado com esse momento do Brasil de forma impressionante. E também o que chama atenção no mapa do Rio Grande do Sul é a fase final de um ciclo de 30 anos de Saturno, né? Então o Saturno está transitando, ativando esse Netuno, né, do Rio Grande do Sul, e prestes a renascer o Rio Grande do Sul. Como o Brasil renasce em 2026,
O Rio Grande do Porto Alegre renasce também. Por quê? Porto Alegre nasceu a 6 graus de Áries, pessoal. Então o que vai acontecer em 2026? Uma conjunção, que a gente vai falar isso lá na oportunidade, uma linda conjunção de Saturno, uma grande conjunção de Saturno e Netuno, que vai acontecer em 2026, que para a humanidade isso não tem precedentes, a importância, a gente vai falar isso num outro vídeo. Mas então, ou seja, Porto Alegre está prestes a um renascimento também. E já digo uma coisa positiva, pessoal. O Rio Grande do Sul está passando por uma limpeza, é claro. Então, dá para atingir o que é, como eu falei? Não, só Deus sabe. Mas água, né, enchente, significa água, limpeza, ajustes, transformação no Rio Grande do Sul profunda. Nada acontece por acaso, pessoal. Eu, particularmente, tenho uma visão totalmente providencialista da vida. O que é isso? Deus é o protagonista de tudo, tá? Tá tudo acontecendo sob o controle da divina providência. Então não é por acaso. Uma coisa que a gente pode dizer que não é por acaso. Agora o porquê, só Deus sabe. Mas a limpeza está aí, o ciclo, a gente consegue revelar uma partícula do mistério da vida, que já ajuda bastante. Então tá tudo certo o que está acontecendo, apesar das grandes dores, de um momento muito triste, está tudo de acordo com a divina providência. Então, Porto Alegre passa por esse momento, 2026, Porto Alegre renasce, e renasce de uma forma muito espiritualizada. Por quê? Porque o Sol, vou repetir, o Sol está a 6 graus de Áries, então esse Sol vai receber a conjunção de Saturno e Netuno em 2026, que Netuno é a própria divindade, é a espiritualidade abençoando, ungindo Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e nosso país. Então, pelo amor de Deus, vamos começar a focar numa coisa positiva, né? No milagre que é o Brasil, que eu vou falar um pouco mais para o final, de novo, para relembrar a nossa nação, a nossa missão espiritual e um milagre chamado Brasil. Então, isso é muito importante. Agora, óbvio, pessoal, esse período que o Rio Grande do Sul está passando, ainda como eu disse, vocês vão ver no vídeo que eu postei essa semana, eu falei que dia 24 de maio começaria as dores do parto. 24 de maio foi ontem. E pode ver, pode dar um Google, ontem as coisas começaram a piorar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de novo, né? Você vê como que a coisa é sincrônica, as chuvas acontecendo, o ONU já mandando um monte de alerta, as coisas realmente dando uma certa piorada. Então isso se estende ainda, vem muita coisa, né? Os escombros que vão começar a aparecer tem a ver com o retorno desse eclipse que aconteceu, essa tragédia, porque a inundação aconteceu exatamente no mês do eclipse, como eu já havia falando, né? O mês de eclipse, o eclipse solar total de abril de 2024. Então, a materialização desse eclipse, ou seja, as coisas acontecendo, aparecendo, a realidade sendo exposta, começa agora dia 24 de maio, como eu falei, mas principalmente para o Rio Grande do Sul, muita coisa, os escombros, aí vamos dizer, as coisas erradas, os ajustes que tem que aparecer, as coisas podres que tem que surgir numa tragédia. A tragédia ela tem o objetivo espiritual, sim, do ajuste, né, da limpeza. Então os podres ali no Rio Grande do Sul começando a aparecer com muita intensidade já agora, mas se intensificando agora em junho, julho e início de agosto. Muita coisa, muito segredo até ali que estava enterrado no Rio Grande do Sul aparece para ser limpo. Mas isso, como eu falo, pessoal, tem um momento certo para acontecer. As pessoas vão pagar, as críticas são necessárias, sim, mas no momento certo, não no momento precoce de profundo desrespeito com as vítimas, como está acontecendo agora. Então, dito isso, é importante também relembrar como os ciclos se repetem, pessoal. Tem um vídeo aí que viralizou aí do Eduardo Bueno, ele dizendo aqui sobre mencionando sobre um livro interessante aqui de Rafael Guimarães, o autor, sobre a enchente de 1941. Pessoal, e quando você olha na astrologia essa enchente de 1941 no mapa de Porto Alegre, Urano estava lá passeando a 23 graus, 22, 21 graus de Touro, né?
O mapa de Porto Alegre tem o Urano em Touro a 17 graus. Então essa enchente de 2024 é uma repetição de um ciclo que ocorreu em 1941. Ciclo esse que eu mencionei num vídeo que eu postei também sobre o eclipse em abril desse ano, falando que coisas se repetiriam no mundo em relação a 1941. Até relembrei o Holocausto, né, a solução final, em 1941. Então aqui também já vai um refresco aí, refrescar do que espera aí em termos mundial, uma repetição das coisas que aconteceram em 1941, e no caso de Porto Alegre está se repetindo essa enchente, né? 1941, 2024, somente no mapa de Porto Alegre. E lembrando que vai ser ativado agora pela conjunção Marte e Urano. Então isso tem um agravamento, eu não estou dizendo que vai acontecer necessariamente novas enchentes, mas tem uma questão realmente de transformação ali de Porto Alegre profunda, de coisas surgindo fora do controle, ou seja, ainda a gente tem que ter muita paciência ainda ali no Rio Grande do Sul até final de julho, início de agosto. É um momento de provação, mas lembrando que o pano de fundo dessa provação tem um viés da divina providência para limpar e para ungir não só o Brasil e Porto Alegre com a bênção que vem em 2026. Pelo amor de Deus. Então, dito isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já mencionei esse livro. Eu acho que tá bom, né? Outra coisa também, faltou isso também, pessoal. O ciclo de 19 anos que se abre com a enchente. Então, essa tragédia é como se ela tivesse um mapa, cria-se um momento, né? Então, esse mapa cria-se vários ciclos, mas um ciclo importante que vai criar dessa enchente é um ciclo de 19 anos, né? Então, você conta de abril de 2024, você conta aí 19 anos. É um ciclo onde o entendimento dessa, né, por que Porto Alegre teve que passar por isso e quais as consequências, isso a gente vai entender ao longo desses 19 anos. Tá? Então, ou seja, arredondando nos próximos 20 anos, é como se daqui 19 anos a gente conseguisse entender o que aconteceu ali com uma grande profundidade no Rio Grande do Sul, tá? Isso é muito importante. Então, pessoal, terminando aqui vamos cultivar algo positivo sobre a nossa nação, né? Lembrando que o Rio Grande do Sul um dia tentou se separar do Brasil, como o Norte também, né? Naquelas épocas da independência, um pouco antes, um pouco depois, aquelas guerras de tentativa de separação, e você vê que o Brasil é um milagre. O tamanho do Brasil, o Brasil ele manteve a unidade territorial, coisas que muitas nações não conseguiram, se desfragmentaram. Então o primeiro milagre do Brasil é se manter unido, né? O território nacional se manter coeso desde a independência. Isso é um milagre, a gente não pensa nisso, só critica. O segundo milagre é a mesma língua, pessoal. Você vai para qualquer lugar do território nacional, a gente fala português. Eu morei um tempo na Índia é uma confusão. Você vê, eu estou dando um exemplo só, não é uma crítica para aquele maravilhoso país, a Índia, irmã espiritual do Brasil, diga-se de passagem. Ali você fala inglês, você fala um hindi, né? Um dialeto no norte, no sul, você fala outro dialeto. É uma confusão. Não, esse país se fala a língua portuguesa, a língua do Divino Espírito Santo, sabia? A língua portuguesa é a língua do futuro do Divino Espírito Santo. Não vou falar ainda aqui, isso aqui vai ser mais para frente, quando eu lançar o trabalho maior do Brasil, mas é a língua do Divino Espírito Santo, a língua portuguesa. E outro milagre da nação, a gente não tem nenhum movimento não separatista, a gente teve lá atrás, mas hoje, pode ver, o país se mantém unido, não tem movimentos grosseiros. Ou seja, pessoal, o Brasil é um milagre, mas todo mundo foca na corrupção, na coisa, porque é isso que dá dinheiro, isso que dá ibope, isso que dá seguidores, e a gente esquece de elevar a vibração da nossa nação, ainda mais no momento de tragédia, tá? Então é isso, o nosso país é um verdadeiro milagre. E por que ele tem que ser um milagre? Porque, como eu venho dizendo, o Brasil tem uma missão espiritual no mundo. É isso aí.